E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Gente, estou um pouquinho rouco ainda, mas vou tentar aí fazer o podcast, gravar um pouquinho. Hoje é mais curto, falar um pouquinho de Copa do Brasil, né? A gente teve um restante aí, restante total não, mas mais alguns jogos das oitavas de final. Comenta rapidinho, porque os placares foram bem humildes, né? Começar pelos que foram 0-0, Juventude e Grêmio, né? Mais um jogo que o Grêmio não foi brilhante, mais um jogo é, que o futebol do Grêmio aí é questionado. O Renato Portaluppi sempre muito irreverente, né? Ele falou aí nos últimos 2 anos e meio, o Grêmio 6 títulos, né? Ele falou isso várias vezes, ele ironizou aí os críticos. É, é um cara bem irreverente. Eu acho isso bacana, mas eu acho que já está na hora de se preocupar. Eu acho que é legal, o Renato Gaúcho tenta manter o clima leve, justamente para tirar a pressão, né, do time, para tentar, para fazer com que essa pressão não influencie no rendimento do time. Né? Mas fato é que o time não está rendendo muito, está deixando a desejar. Dessa vez era um jogo fora de casa, tudo bem, mas era contra o Juventude. Então o que se esperava do Grêmio era um pouquinho mais, pelo menos, né, vencer o jogo, nem que fosse de 1-0. Eu acho que essa é a expectativa de todo mundo, não só da torcida, de todos os críticos. Então, mais uma partida que deixou a desejar, claro. Segundo jogo é na casa do Grêmio, vai estar com seu torcedor. O Grêmio costuma render um pouquinho melhor, então é um jogo de mata-mata que o Grêmio é também um pouco. O Grêmio é muito forte também em competições de mata-mata, em jogos de mata-mata, um time que cresce sob pressão, né? A gente já viu isso, né? Tô passando um avião aí, desculpa aí, galera, muito barulho. A gente viu isso na Libertadores. O Grêmio estava sofrendo muita pressão, né? Tava bem pressionado, sem correndo risco, aí sério risco de ficar fora, e de repente começou a jogar e conseguiu uma classificação tranquila. Então, é um time que eu confio, né? Confio no Renato Gaúcho sempre que ele faz essas brincadeiras, essas ironias. Eu acho que não é falta de respeito nenhum. Vou continuar falando isso. Para mim, é uma forma dele deixar o clima mais leve, né? Tirar a pressão dos seus jogadores. E é um cara que conhece. Se ele soubesse que o time não podia render, ele falava. É um cara que é sincero. Ele falou, cara, com o que a gente tem é o que a gente pode fazer. Mas não, ele é sincero. Por mais que soe arrogante, é a sinceridade pura. Eu sei o que o meu time pode render. Eu sei que pode jogar mais que isso. E o Grêmio vai deslanchar, vai decolar uma hora ou outra. Não vive um bom momento, é óbvio, mas eu acho que é de se preocupar. Por mais que o Renato Gaúcho faça essas brincadeiras com tom de seriedade, essas piadinhas, eu acho que está na hora de se preocupar sim. Né? Já não é de hoje, não é um jogo, não é dois jogos, já é uma sequência de jogos que o Grêmio não vem rendendo. O Campeonato Brasileiro segue na zona do rebaixamento. Então, eu acho que o torcedor confia muito nele, mas eu acho que está na hora de dar um chacoalhão no time. O time precisa começar a render mais, porque as fases decisivas, né, Copa do Brasil, Libertadores, vão chegar logo logo. Então, tudo bem, vai ter o tempo da Copa do Mundo para trabalhar. Acho que isso vai ser muito bom para o Grêmio, diga-se de passagem. Tudo bem que vai ficar sem o Everton, Cebolinha, mas vai ter um bom tempo aí para o Portaluppi treinar esse time, né, dar uma consistência maior, porque esse time volte a render muito nessa volta da Copa América. Vamos passar para outro jogo, São Paulo e Bahia, né, o jogo que o São Paulo foi surpreendido. Ele perdeu em casa, jogo que começou com o São Paulo, teve muitas chances boas, tá? Teve uma com o Toró muito boa, é, criou, 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 não conseguiu e acabou sendo punido, né? O Bahia era óbvio, ia para uma estratégia mais conservadora, né? Ia tentar matar a bola num lance de contra-ataque, e foi isso que aconteceu. Apesar do Cuca falar que não foi bem um contra-ataque, de certa forma foi, porque o time de São Paulo inteiro estava no ataque, né? Então, foi um erro de saída de bola, foi, concordo, mas o time de São Paulo inteiro estava no campo de ataque, né? Então, o Bahia foi muito rápido, foi eficiente, né? Aproveitou a excelente chance que teve, porque até então só dava o São Paulo, né? E aí o Elber aproveitou a boa oportunidade, fez o gol e ficou por isso mesmo, né? O São Paulo teve duas grandes chances com o Alexandre Pato, uma bateu na trave e outro goleiro defendeu, né? Mas duas boas chances mesmo. A bola que bateu na trave ele tirou do goleiro, se fosse um pouquinho mais.
para o lado direito, esquerdo, depende do ponto de vista, a bola entrava, mas por muito capricho ela não entrou e o São Paulo acabou perdendo. O Bahia foi surpreendido, a torcida vaiou, né, cobrou, né, uma parte da torcida aí cobrou aí, falou que se não ganhar no final de semana, o bicho vai pegar aí. Então, isso é ruim, cara. Isso é ruim porque é um time que já passou por uma situação difícil esse ano, saiu dessa situação difícil recentemente. O Cuca chegou para tentar dar um jeito, né? E é uma partida, né, que perde em casa e aí parece que a casa caiu. Então, é, eu acho que a torcida do São Paulo ainda não entendeu que isso faz mal para o próprio clube, para o próprio jogador, né? Esse time do São Paulo a gente tem visto nos últimos anos que é um time que quando a torcida pressiona, é um time que perde rendimento, não é um time que ganha rendimento. É diferente do Palmeiras, por exemplo, né, o rival paulista. O Palmeiras recentemente, com a eliminação do Campeonato Paulista, sofreu muita pressão da torcida, né? Era óbvio, estava estampado na cara dos jogadores. O ônibus foi apedrejado aí teve um dos jogos aí. Então você via na cara dos jogadores que eles estavam chateados, que eles estavam aborrecidos, mas é um time que subiu de rendimento. A torcida cobrou, é um time que subiu. Agora o São Paulo, nos últimos anos, a gente tem visto que é um time que toda vez que a torcida cobra demais, o clima chato se instaura e o time perde rendimento. Então, infelizmente, esse protesto da torcida é válido, o torcedor acho que tem direito, o torcedor é muito passional, ninguém gosta de perder em casa, mas isso só vai fazer mal para o próprio São Paulo. Eu acho que é isso que alguns torcedores ainda não entenderam. E aí o time entra numa situação ruim de novo, aí vai ficar pegando no pé de novo. Mas é fato que o São Paulo que a gente estava acostumado a ver, aquele São Paulo que chegou na final de Campeonato Paulista, começo de Brasileirão, que estava jogando muito, já não é o mesmo. O time perdeu um pouco daquela cara ofensiva. Então, eu acho que é hora de repensar. Não sei, o que mudou de lá para cá? Ah, mudou o técnico, porque naquela época era o Mancini e foi pro Cuca. Então acho que tem que começar a entender o que o Mancini estava fazendo diferente, se é esse o fator determinante, né, para essa diferença no jogo do São Paulo, mas o fato é que perdeu um pouco o embalo e já não vem rendendo daquela forma. Então eu não acho que é preocupante, obviamente, porque é um excelente time, né, criou boas chances, eu falei, não faltou um pouquinho de sorte, né, o lance do gol do Bahia eu acho que foi um lance de erro defensivo, porque errou na saída de bola, sim, errou e depois não tinha ninguém na defesa para conseguir aí fazer a cobertura para não tomar o gol. Então acho que foi um erro do próprio São Paulo. Então acho que o momento acho que não é para crise, não é hora disso, até porque o time precisa dessa força, porque é o que eu falei, é um time que já passou por uma situação muito difícil, muito chata esse ano, né? E aí os caras veem aquele filme passando de novo, né? E aí volta todo aquele clima ruim de novo. Então acho que a torcida tem que dar um respaldo. Por mais que, putz, mais um jogo em casa que decepciona. Foi assim no Brasileiro, né, no último jogo do Brasileiro, foi agora na Copa do Brasil. Mas calma, eu acho que não é para isso agora, né? Tudo bem, final de semana, Brasileirão, jogo na casa do Corinthians. Eu acho que a torcida não tem nem direito de cobrar, né, de protestar da forma que foi, porque o São Paulo nunca ganhou do Corinthians na arena do Corinthians. Então acho que aí é o tipo de jogo que entra, que você já coloca aquela derrota na conta, aquela derrota que é esperada, porque justamente por causa disso, porque o histórico é muito desfavorável. O São Paulo quando vai jogar na arena Corinthians não consegue render e o Corinthians obviamente cresce muito jogando ao lado do seu torcedor. Então, essa cobrança para mim é totalmente descabida. Mas enfim, a torcida pressiona, vamos ver o resultado disso, né? A gente sabe que esse time do São Paulo também é muito passional, né? E costuma perder um pouco de rendimento quando a torcida cobra muito. Bom, fato positivo é que logo logo a gente vai ter a parada da Copa e o Cuca vai ter muito tempo de trabalho, né? O Cuca que chegou não teve nem tempo, eu acho que de implantar o estilo de jogo dele. Ele está assimilando muita coisa do Mancini ainda, então vai ter muito tempo para trabalhar e para fazer um bom trabalho sem dúvida nenhuma. E para o Roger Machado, né? Parabenizar, que fez um excelente jogo dentro das condições. é, é, Você jogar como visitante contra um time como o São Paulo, na casa do São Paulo, é, você tem que ser conservador, né? Você tem que ser
é, eu não digo ousado, ousado seria se jogasse o time para o ataque, mas tem que ser corajoso, né? Vamos jogar na defensiva, vamos assumir, porque esse time de São Paulo é muito bom, tem jogadores de criação, então ele assumiu o risco, porque uma bola de criação muito boa, o São Paulo poderia ter feito gol, tem jogadores muito rápidos, né? O Toró, próprio Antony que entrou depois, então, mas não deu certo, o São Paulo não conseguiu furar, conseguiu, né? Conseguiu furar sim a defesa do Bahia, mas o gol acabou não saindo. Então, correu um pouco de risco sim o Roger com essa estratégia e com certeza vai adotar a mesma estratégia para o segundo jogo, porque vai jogar com regulamento. Lógico que joga em casa, deve sair um pouco para o ataque também, mas eu acho que o Roger tem uma belíssima vantagem, né, contra um time que vem perdendo rendimento nos últimos anos. Então, tá com, não digo com a classificação encaminhada, porque o time de São Paulo é muito perigoso, ainda mais se pegar um dia inspirado do Antony, do Toró, do Hernanes, mas tá com uma classificação um pouquinho mais tranquila. O São Paulo vai ter que correr atrás e vai ter que fazer por merecer, né? Que isso a gente já não tem visto aí pelo menos nos dois últimos jogos. E aí falar de Palmeiras, né? Palmeiras foi jogar contra o Sampaio Corrêa fora de casa, jogo que o Palmeiras entrou com vários jogadores reservas e foi um jogo que o Palmeiras não rendeu. Mais uma vez, o Felipão já tinha feito isso esse ano, né? Ele assumiu o risco, né? É um adversário um pouco mais fraco tecnicamente. Vou pôr os jogadores reservas para dar um descanso para os titulares e vamos ver o que acontece. Acabou que o Palmeiras não jogou, né? Não criou muito também, ainda quase tomou um gol do Sampaio, deu um sufoco no Fernando Praz, mas o Palmeiras conseguiu aí sair com uma vitória heróica num gol que foi aí no último lance, foi na Bacia das Almas, uma cobrança de falta muito longe do Moisés, é, um erro aí do Sampaio Corrêa, né? Porque o goleiro do Sampaio Corrêa teve um choque de cabeça, aí ele ficou tonto, né? E colocou aquela touca ali para parar o sangramento. Depois, ao longo do jogo ainda ele caiu uma vez, né? Acho que estava meio zonzo mesmo. O técnico assumiu o risco, deixou o goleiro e ele tomou um frangaço, porque ele chegou a encostar na bola, a bola passou por cima dele e o Moisés foi muito feliz, né? Mais uma vez, estou de muito longe, ele mesmo falou numa entrevista depois que ele não é de bater falta, ele não cobra, ele não treina a cobrança de falta, mas naquele momento ele estava com a confiança lá em cima, ele sentiu que ia dar e foi lá e fez. E o Vitor Luiz que ia cobrar, né, que costuma cobrar essas faltas, ele falou, não, o cara pediu, ainda bem que eu deixei, porque saiu o gol. Então foi muito feliz o Palmeiras. O Felipão até tentou mexer depois, colocou o Daverson, mas não deu certo, né? O Palmeiras, de um modo geral, não rendeu, jogou muito mal, e eu acho que fica não digo um sinal de alerta, mas fica um ponto de atenção para o Felipão, porque na volta da Copa América ele vai ter que rotacionar muito bem esse elenco. E esse time, esses jogadores reservas, quando vem entrando, eles não vêm dando a resposta, né? Não vem rendendo muito bem. Lucas Lima, por exemplo, o cara que entrou mais uma vez, teve mais uma chance e mais uma vez não rendeu absolutamente nada, né? Infelizmente, é triste, né? Um jogador do nível do Lucas Lima, né? Do futebol que a gente já viu ele jogando, ele não vem rendendo da forma da forma que a gente espera, que todo mundo espera que ele jogue, né? Jogador de seleção brasileira, então é uma grande decepção, né? Mas eu acho que vai ter tempo de trabalhar o Felipão e isso é um ponto de atenção muito importante, porque o Palmeiras tem tudo, né, para avançar bem, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores e é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Não pode deixar de lado o brasileiro. Então o Palmeiras está de fato focado em três grandes competições e se quiser de fato brigar mesmo pelas seis competições, vai ter que rotacionar esse elenco. E, algum, e algumas das peças, algumas não, maioria desses jogadores reservas que vem entrando não vem correspondendo às expectativas. Então esse é o ponto negativo. Né, falar de um pouquinho rapidinho de Copa Sul-Americana, porque o Botafogo jogou pela Copa Sul-Americana e venceu, né? O Botafogo jogou fora de casa contra o Sol de América e um jogo que o Sol de América até perdeu um pênalti, né? O cara foi querer cobrar igual o Henrique Dourado, né? E aí ele perdeu, chutou no travessão e aí depois o Eric foi muito feliz, fez o gol
fez o golzinho aí e dá um sossego não, dá um respiro aí, dá uma tranquilidade maior pro Botafogo, né, que agora joga em casa o seu segundo jogo e tem tudo aí para fazer um belíssimo jogo e seguir com a classificação. Até porque o Botafogo é mais time que o Sol de América, né, mas tomou um sufoco, tomou alguns sufocos e só não saiu perdendo, né, porque o jogador, agora eu esqueci o nome, perdeu a cobrança de pênalti. Pela Recopa, né, o Atlético Paranaense venceu o River Plate 1-0, né, jogo em casa, jogava em casa, então é, um bom resultado para o Atlético Paranaense, né? Tudo bem que o segundo jogo vai ser na Argentina, então é um jogo muito difícil, é uma vantagem, mas é uma vantagem muito humilde, né, para um time contra o River Plate. Então, eu acho que não tem nada encaminhado. Esse é o tipo de jogo do Atlético Paranaense que, ok, ganhamos, foi legal, mas agora a gente tem uma parada muito dura, né? Jogar na Argentina contra os times argentinos é sempre uma parada muito dura. O que fica de positivo é que o gol foi do Marco Ruben, e é o carrasco aí dos argentinos, né? Ele fez, se eu não me engano, 4 gols no Boca Juniors na fase de grupo da Libertadores e agora fez mais um contra o River, né? Então, é, vivendo um momento excelente aí, carrasco de argentinos, né? Então, se fica alguma coisa de positivo, além da vitória, né? Porque a vitória sempre é bom, mas que fica de positivo também para esse jogo, né? Contra o River na Argentina é que o Marco Ruben tá goleando os times, tá fazendo, goleando não, tá fazendo gols nos times argentinos e tem tudo para fazer mais gols contra o River Plate aí se de fato se consagrar como o carrasco de River e Boca. Então, acho que isso fica de legal, mas claro, mais uma vez, é uma vitória, é bacana, mas eu acho que isso não é nada, né? Jogar contra um time argentino na casa deles é um lance muito complicado. É sempre um jogo muito difícil. Então acho que o Atlético vai ter que ser muito consciente, vai ter que ter muita maturidade para fazer esse jogo. E óbvio que é um time que já vem mostrando isso, né? Na fase de grupos da Libertadores a gente conseguiu ver que esse time do Atlético tá com a cabeça lá em cima, né? É um time que joga leve, tá com confiança em alta e não vai tremer não contra o River Plate jogando na Argentina. Então vai ser um jogo legal, uma boa vantagem para o Atlético Paranaense, mas é o que eu falei, 1-0 contra um time como o River Plate não é nada, sendo que o jogo de volta vai ser na Argentina. Então, vamos observar, bacana, os brasileiros estão bem. E é isso aí, gente. O podcast de hoje é um pouco mais curto, estou um pouco rouco, meio sem voz. Semana que vem, estamos de volta aí para comentar a rodada do Brasileirão. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.